Caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. Caminho de Deus é o que me interessa. Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para começar mais um Puxando Conversa. E hoje será um tema muito especial, que é sobre a juventude. Iremos abordar bastante temas sobre este tema, ok? Então, vem aqui as nossas convidadas, Tainara, Júlia e Valéria. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Valéria, sou da paróquia de Nossa Senhora das Dores, sou diretora da Juventude Corpo São José Operário. Não vou falar a minha idade, porque eu sou jovem. Tenho 30 anos, mas com carinha de 15, desculpa. E é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, tá? É um prazer para mim estar aqui com vocês. Gente, boa noite a todos, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, também eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, é um privilégio muito grande. Meu nome é Tainara, eu tenho um pouquinho menos que a Valéria, é 17, né? 25 anos. Estou incluída, posso dizer assim, que um pouquinho em cada comunidade, né? Eu estou aí para auxiliar a pastoral da juventude. Boa noite, gente. Vocês. Meu nome é Júlia, tenho 16 anos, faço parte da coordenação do Grupo Sentinelas de Maria, lá do Bom Jesus, paróquia Nossa Senhora das Graças. Estou no Grupo Magnífica, na RCC, que é paróquia Santa Rita, e mais entre outros. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos nos sentar. Então, hoje o nosso Puxando Conversa, o nosso programa será um pouquinho diferente. Será um bate-papo entre nós aqui. E como vocês viram, a gente tem algumas bexigas aqui. Então, a cada hora a gente vai pedir para uma delas estourar. E o tema que está ali, vocês vão comentar. A gente vai conversando sobre o tema que estiver abordado ali. Tá bom? Quem vai ser a primeira? Vamos lá. Ai, Jesus. Vamos lá, então o primeiro vai ser vergonha de ser cristão. Então, como a gente estava conversando mais cedo, não tem como a gente ser cristão pela metade, né? Nós devemos ser o que a gente é dentro da igreja, na rua também. Então, não tem como a gente ser cristão de moldura, não adianta nada a gente estar lá dentro da igreja, batendo no peito, falar que ama os irmãozinhos. Quando sai para fora do portão, a gente é outra pessoa. Tem muita gente, né, que tem mania de sair do portão para fora e nem reconhece os próprios irmãos que estavam ali sentados do seu lado, louvando, né, participando do mesmo grupo, né, e tudo mais. E então a gente entra nessa questão, né, de vergonha de ser cristão. Evangelizar é muito mais além do que ler a Bíblia ali dentro da igreja, ficar ali dentro fazendo uma leitura, cantando, seja o que for, se estiver servindo dentro da igreja, né? Ser cristão é você usar dos seus gestos como evangelização, uma palavra, um acolhimento, um olhar diferente para o outro, né? Isso é ser cristão. E às vezes a gente tem vergonha. A gente, que eu digo, todos nós temos vergonha de falar de Cristo, né? Omitimos, né, em certos lugares, sendo que a gente pode aproveitar aquela oportunidade que a gente está, seja no trabalho, seja na escola, qualquer lugar que a gente convive, na família mesmo, né? Sempre, todos os dias, todos os momentos, é a hora certa para falar de Cristo, é a hora certa de evangelizar. Sim, com certeza. Eu também acho que, tipo assim, principalmente nós jovens, né? Porque hoje, assim, tá muito difícil, assim, se você for contar nos dedos, infelizmente dá para contar nas mãos os jovens hoje que almejam a santidade, que quer buscar Cristo, assim, realmente, do fundo do coração. Porque hoje o mundo oferece muitas outras coisas que atraem muito mais os jovens do que a igreja. Porque a igreja, realmente, gente, a igreja não é fácil você seguir a Deus. Porque na própria Bíblia fala, né? Se quer me seguir, rejeite-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cada dia que a gente vai caminhando com Cristo, é uma cruz diferente. Igual aquele ditado que a gente mata um leão a cada dia, né? Então, assim, é muito difícil, principalmente para nós jovens, porque às vezes outros jovens do mundo, ali de outra igreja, ou do mundo mesmo, falam assim, nossa, você está perdendo a tua juventude dentro da igreja, você não está aproveitando a sua vida. Mas é muito mais do que isso. A gente não está só perdendo a nossa vida aqui, mas a gente está perdendo a nossa vida para ganhar a eternidade, o céu, né? Com certeza. Exatamente. Eles acabam achando, assim, que é um pouco de caretice, né? Sim, com certeza. É careta demais, tá aqui no nosso meio, no nosso rolê, e a gente aqui, né, falando de Cristo, falando de Deus, né?
Isso. E aproveitando o gancho, Maria, que você falou sobre as dificuldades, né? Quanto mais perto de Cristo, mais difícil é. Até porque as dificuldades, né, vão apertando mais, as coisas vão dando errado justamente para fazer a gente desistir de estar perto de Deus. E é aí que a gente tem que resistir. E é aí que a gente tem que manter os pés firmes no chão, né, e continuar. Sim, aquele negócio de não seja morno, né? Seja quente ou seja frio. Porque às vezes está dentro da igreja, está lá pregando, falando, chega na rua, se esconde, tem vergonha de falar para outras pessoas, né? Aí vira outra pessoa, né? Aí começa a fazer outras coisas. E ser cristão, ser da igreja, não é somente lá dentro da igreja. A atitude mostra muito o que você é. E já que a gente está aqui no Puxando Conversa, eu quero perguntar para vocês como é que está sendo para vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm muito amigo que olha e fala, nossa, que palhaçada, nossa, que trem à toa. E como é que está sendo para vocês? Porque hoje é sexta-feira. Nossa, vocês podiam estar em tanto lugar, uma hora dessa, em tanto lugar, e estar aqui dentro da igreja, chamando pessoas para conversar, tendo um aprendizado diferente, porque isso o trabalho de vocês eu chamo como um aprendizado. Porque vem pessoas diferentes, vocês aprendem coisas da vida, coisas totalmente diferentes. E como é que está sendo ser cristão para vocês? Eu sei que o nosso lugar aqui é ser entrevistado, mas eu queria saber como é que está sendo para vocês, porque para a gente que está lá fora, para a gente que vem aqui só para entrevista, é uma coisa normal, isso ali normal. Só que eu sei que tem todo um preparamento para vocês estar aqui sentado, tem preparamento de pergunta, tem curiosidade que vocês querem saber. Como é que está sendo para vocês? Ah, sim. Está sendo uma experiência nova, né? Porque a gente não tinha esse costume assim, de estar dentro da igreja. Eu nunca Maria Regina e a Raíssa que já tinha esse costume de estar dentro da igreja, essa base. E muitas pessoas, a gente querendo mudar, querendo estar mais aprofundado em Deus, aí às vezes a gente chega na rua e o povo fala assim, nossa, está querendo ser igual a Tânia, está querendo imitar a Tânia. Só que não, gente. Isso é da gente. A gente quer mudar porque a gente vê o que é certo. A gente está vendo o que é certo e o que é errado. Então está sendo uma experiência nova e difícil também, né? Porque nada é fácil. As coisas de Deus não é fácil. Então está sendo assim. E igual o Eduardo falou, tipo assim, que a base, que eu e a Maria Regina já tem essa base. Só que isso eu acho que é algo que tem que vir de você. Porque eu já tive essa base, só que eu não era aprofundada, né, no amor de Deus. Então, eu não entendia, porque eu ia para a escola, tipo assim, eu não passava aquela imagem de cristão. Então, eu ia para a escola, eu meio que me misturava lá. E com essa pandemia, foi aí que eu mergulhei, né, na presença de Deus, aí que eu fui entender o que é ser cristão. Porque foi aí que eu experimentei e comecei a realmente viver como cristão, a realmente entender a base que os meus pais tinham me dado lá atrás, porque eu não entendia mesmo. Aí nessa pandemia, e agora voltando, né, às escolas, que eu vou dar o exemplo da escola, voltando às escolas, revendo aqueles amigos que, tipo assim, não experimentam as mesmas coisas que eu, né? Então, eu meio que me sinto, meio que eu desencaixei da escola, eu desencaixei dos grupos, então meio que eu fico meio ali isolada, eu tô ali, mas não tô, entendeu? Então, essa experiência, eu digo que foi muito boa, porque só a gente que sente, só a gente que sabe o que acontece dentro do coração da gente, porque por mais que a gente tenha a base, isso não vem da base, isso vem da gente, a base ajuda muito mesmo, pelo conhecimento, mas para vivenciar vem de você. Muitas pessoas que têm base estão aí no mundo, e muitas pessoas que não têm base estão aqui dentro. Sim, com certeza. Para mim também é praticamente uma história muito parecida com a da Raíssa. Desde pequenininha eu sempre fui para a igreja, meus pais sempre me levavam na missa e tudo isso. Só que eu era aquele tipo de católico que ia à missa aos domingos e só. Eu era esse tipo de católico. Então, assim, para mim está sendo uma experiência nova, como o Eduardo falou, porque que eu tive encontro pessoal realmente com Jesus. Foi uma coisa que eu falo que, gente, ele trabalha de forma que não dá nem para você explicar. É que meu celular, eu estava no quarto mexendo no celular, meu celular tinha acabado a bateria, eu estava muito estressada, ai, que ódio, não vou poder mexer no celular. E minha mãe ligou a TV na Canção Nova. E tinha um colchão na sala. Eu deitei no colchão e falei, vou ficar aqui, não tem nada para fazer. E comecei quando era adoração ao Santíssimo. E o padre começou
a falar. E foi falando, e aquilo foi me incomodando, foi me incomodando. Quando vê, parecia que ele estava falando para mim. Tudo aquilo que eu estava sentindo, que eu sentia desde muito tempo, ele estava falando. E ele falava, você está sendo curada. E eu comecei a chorar ali e não parava. Eu comecei a chorar de soluçar. E a minha mãe do outro lado do sofá vendo aquilo, assim, ela deixou, porque ela entendia. E o meu irmão, Maria, você está passando mal? O que está acontecendo? E eu não conseguia falar, porque eu estava sendo muito tocada ali. Então, um encontro muito pessoal com Jesus que eu tive foi neste momento. E foi daí desse período, dessa parte que eu vivenciei, que eu comecei a realmente a ter desejo, né? A ter, assim, um desejo de seguir mais, de me aprofundar mais. Porque eu sempre tive base, mas eu sempre fui nem para lá nem para cá. Eu era morna, vamos dizer assim. Eu ia ali na missa no sábado à noite, mas aí depois eu estava ali falando palavrões, palavras, né, que não são adequadas. Estava ali dançando funk, escutando músicas inapropriadas, tudo isso. Então, assim, é uma experiência muito nova para mim, né? Porque aí quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego na Ivanice, ela me apresentou a Renovação Carismática, que eu não tinha conhecido. Como a pandemia, né, não estava tendo grupo de orações, mas aí eu fui a primeira vez. E nessa primeira vez, eu fui muito tocada também. Então, foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar. Então, todas as quintas-feiras, eu ia no grupo de oração, vou até hoje, graças a Deus, estou firme e forte. Tive muitos encontros pessoais com Deus. E foi assim que eu fui criando esse hábito, né, criando essa intimidade com Deus, orando todos os dias, porque eu não orava nem dia, nem antes de eu dormir. Eu sempre fazia em nome do Pai, só isso, não tinha intimidade com Deus. Então, a partir desse momento, eu fui buscando essa intimidade com Deus, e daí pra cá, assim, tá sendo difícil? Tá, porque igual a Raíssa falou, na escola. Você vai na escola e as pessoas ficam tipo assim, chama eu pra sair, vamos dar um exemplo. E eu falo, não, gente, eu não vou, eu tenho compromisso, eu vou pra missa, eu vou pra coisa. Nossa, mas você só dá tempo pra igreja, não dá tempo pra você. E eu fico tipo, gente, eu não tô aqui pra me servir, nem pra servir esse mundo, eu tô aqui pra servir a Deus. Eu tô aqui, é passageira essa vida. Eu falo essas coisas, eles ficam tipo assim. E assim, nesse tempo que eu tenho caminhado com Deus, eu tenho evitado muitas coisas. Eu tenho evitado falar palavrões, evitando fazer coisas que não me convém. Não me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu comecei, né? E as pessoas falam palavrão, aí eu fico tipo assim, ou qualquer atitude que eles fazem, e eles ficam tipo assim, em que mundo que você tá? Aí eu pego e falo assim, eu tô no mundo aqui, mas o meu coração tá em Deus. A minha visão, o meu espiritual está em Deus. E as pessoas, elas ficam olhando com o olho torto, igual você falou, é careta hoje em dia você ser cristão. É careta, porque você tá, tipo assim, você tá perdendo a tua juventude. O mundo lá fora é bem melhor, né? Com do certeza, que tá aqui, com o certeza. mundo lá fora tem muito mais a oferecer. Sim, se você não certeza. tiver adentrado a vida cristã, a Deus, se entregando de corpo e alma, o mundo lá fora tem muito mais para te oferecer. Sim, se você não segura na mão de Deus todos os dias e pede força, você não consegue, porque a cada dia, igual eu falei, tem um leão ali para te prejudicar, mostrar as coisas do mundo. Porque, gente, realmente, se você está no mundo, você bebe, você fuma, você faz tudo com tuá, você, assim, é muito livre, né, vamos dizer assim. E quando você está na igreja, não, é muito mais restrito, você está muito mais... Eu digo que você está mais livre, porque você não está sendo escravo do pecado. E as pessoas, você fala isso para as pessoas falam, não. Ah, tá, então Deus deu o livre-arbítrio, porém, você não pode fazer o que você quer. O livre-arbítrio, Deus deu, mas você ser livre realmente é você ser livre daquele pecado. Porque... gente, vocês querem mais ou quer paz? Você tá doido. Uai, eu tô aqui, então tá. É sobre isso e tá tudo bem. Aham. Então, assim, pra mim tá sendo assim, ser cristão, realmente. Tá sendo assim, uma experiência nova, porém uma experiência incrível. É extraordinária. Você tá doido. Amei. Os meninos querem falar algo? Eu quero. Tá aqui é uma experiência muito boa, né? Igual vocês falaram, e é uma experiência nova, igual os dois ele falou. Porque as pessoas que estão lá de fora não conseguem entender o que a gente passa aqui dentro. O que
tem aqui dentro e eles não conseguem entender. Então, chama a gente para ir para as coisas, chama a gente para ir para outras coisas mundanas, né? E a gente não vai, e aí eles acham estranho, diferente. Então, tá aqui é uma coisa muito boa, muito boa. Então, puxando conversa, não tem vergonha nenhum, né? De ser cristão, né? Alguém quer estourar um balão? Quer falar? Fala não. Ué, tá uma experiência diferente, né? Porque eu não gostava de ir na igreja. Conheci um grupo de oração, nunca fui num grupo de oração. Comecei, sei lá, me entregar mais para Deus. Então, para mim, tá sendo uma experiência muito boa também. Que bom, que bom. Sem falar também dessa experiência que a gente vai levar para a vida, né? Como eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Então, a gente fica conversando, falando sobre as vivências que a gente tem com a juventude. A gente voltar no tempo e lembrar, né, das nossas primeiras atividades junto com a Pastoral da Juventude, lá em 2013, 2009, um pouquinho mais para trás, 2006. Então, assim, a gente vê tanta coisa legal que a gente pôde fazer. E outros jovens também, se a gente hoje está aqui, é porque outros jovens passaram, né, lapidaram um pouquinho um caminho para nós pudéssemos continuar caminhando. Então, essas histórias, essas vivências que a gente leva para a vida toda. Se hoje eu sou a Valéria que eu sou, porque a juventude, né, com Cristo, me deu essa base para ser o que eu sou. Eu falo muito isso para os meninos na COP, que tudo que eu pude experimentar, eu espero que eles também possam passar por isso também. Porque foi algo muito bom para a minha vida. Então, tudo que é bom para a gente quer passar para o outro. Então, não tem que ter vergonha não de ser de Cristo, não. Né? Porque quem é de Cristo é muito mais feliz, é muito mais contente, né? Eu quero falar, tipo assim, a igreja me ajudou bastante, a igreja, puxando conversa, porque antes eu tinha muita vergonha. Eu era muito vergonhosa, agora hoje em dia eu já estou falando mais, falo até demais. Eu sou vergonhosa até hoje, minha filha. Eu sou vergonha em pessoa. Nossa, antes eu ficava quieta no meu canto, agora não, agora eu falo, divirto, todo mundo. É todo um processo. Então, assim, é um passo de cada vez. E a cada dia é uma vitória diferente. E antes de terminar esse tema aqui, eu já até li esse pedacinho desse livro aqui do Felipe Aquino, do professor Felipe Aquino, Namoro. A gente já falou sobre aqui no canal, no programa, a gente já falou, mas eu queria comentar com vocês uma frase. Se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma guerra, ou para um jovem que vive a castidade, eu a daria para esse último. Então, essa frase aqui eu sempre leio quase todos os dias, porque isso me fortalece. Porque viver a castidade hoje em dia não é fácil. Então, eu sempre leio essa frase, porque me ajuda bastante. Bora, deixa a Júlia. Segura aqui. A sorte que eu tenho é tão boa. Essa é boa. Amizades fora e dentro da igreja. Glória mesmo. Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa de muita... Eu sou muito espontânea. Eu converso com todo mundo, eu não estou nem aí. E tá tudo bem. Mas eu fui aprendendo ao longo do meu caminho. Eu acho que eu sempre estive na renovação carismática, só que eu não era prática, eu não era ativa ali. Toda a minha vida, quando a minha mãe entrou há 11 anos atrás, eu já entrei junto com a minha mãe, e assim foi, mas eu nunca fui ativa. Desde junho agora que eu estou começando a seguir certo. Mas eu era muito cabeça das minhas amigas. Por exemplo, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia diferenciar, sabia o que eu não podia e o que eu não podia. Mas, sei lá, parecia que tinha uma coisa que falava para mim, faz aquilo, faz isso. E depois que eu entrei na renovação, eu ganhei muitos amigos. Eu ganhei amigos, eu ganhei tia, eu ganhei vô, eu ganhei mãe, ganhei um tanto de trem. E eu não me vejo mais com minhas amizades mundâneas de antes. Nossa! Você foi o maior presente, você não está acreditando no trem desse. Mas eu não me vejo mais. Portanto, gente, ninguém me vê eu fora de casa mais, eu não sei da igreja para dentro, mais lugar nenhum que eu vou.
As pessoas perguntam o que está acontecendo. A Júlia está com depressão, a Júlia está com isso. Não. Eu aprendi que o mundo não tem nada de bom para me oferecer. Não tem nada que me satisfaz, a não ser um açaí. Sim, e o que ele tem de bom, entre aspas, é passageiro. Sim, a gente tem que aprender a viver pela alma, não pela carne. Porque a carne fica aqui, a carne humana é a carne mais podre que existe no mundo. Não serve para nada mesmo. Nem pensa que serve para alguma coisa, serve para nada. Então, a gente tem que aprender a viver pela alma. Né? Porque a nossa alma que vai para o céu, a nossa alma que vai chegar ao purgatório, a nossa alma que vai ter um contato com Deus, e não vai ser a nossa carne. Então, a gente tem que aprender a diferenciar isso. E entra muito no assunto anterior que a gente estava, que era sobre ter vergonha de ser cristão. A gente que está dentro da igreja, a partir do momento que a gente começa a seguir a Deus, a gente tem que saber na nossa cabeça que a gente tem que viver pela alma. Não adianta nada a gente viver pela carne mais. Porque a gente já sabe o que é certo e o que é errado, a gente já sabe tudo o que a gente pode fazer, a gente já segue os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma ajuda muito grande para a gente viver pela alma. Então, eu acho que a gente tem que saber diferenciar muitas das coisas. A gente sabe, a gente já não é mais criança. E assim como a gente aprendeu, como a Valéria disse, a gente tem que dar espaço para as outras pessoas. Eu acho que a gente da igreja tem que saber acolher gente de fora. Fazer amizade com as pessoas de fora. Porque se a gente não for atrás, quem vai atrás? Nós que somos jovens aqui, esse trabalho de vocês foi muito, muito bom, porque aqui na comunidade de vocês, eu acho que vocês têm um resgate, é uma coisa muito grande a missão de vocês. Porque vocês pegam pessoas de fora para entrar na igreja. Vocês não pegam gente que já estava aqui para fazer parte. Vocês pegam aquela pessoa que estava ali, que era do grupinho de vocês, pessoas que ficam sentadas ali na esquina. Vamos ali na igreja, só conversar, mais nada. E eu acho muito bom isso, pegar as pessoas de fora e trazer dentro da igreja, não pegar quem já está na igreja. Hoje eu li uma frase ainda que fala assim: somos luz em meio a tantas trevas. Que entra até um pouco no que a Júlia falou, né? É muito fácil, a Valéria sempre fala isso, é muito fácil a gente pescar, né? Aonde já está cheio de cardume aqui, né? Mas não, a gente tem que ir além. A gente tem que passar daquela rua, tem que passar daquela esquina e procurar aqueles que não veem tanto sentido aqui dentro, né? E essa questão de amizade, né, fora da igreja, a gente pode falar porque eu com a Valéria aqui, a gente conhecia a Valéria dentro da igreja. E hoje em dia a gente leva para fora. E eu falo, a maioria das minhas amizades, as boas amizades que eu tenho, eu conheci de dentro da igreja, eu conheci dentro da pastoral da juventude. E não é só lá dentro que a gente preserva, não. A gente sai, a gente diverte, a gente passa momentos bons juntos lá fora também. E falando de amizade fora e dentro da igreja, eu tenho duas amigas, a Milena e a Marina, que são irmãs e prima do Pedro. Elas eram minhas amigas fora da igreja e hoje em dia elas estão aqui agora participando. Eu já está lá, tá puxando. E eu já está lá rezando o terço, né? Graças a isso, de ter amigos fora, mas também trazer para dentro. Não ficar só fechado aqui dentro, né? Tem que abrir espaço para outro, igual a Júlia tinha dito. Acolher outras pessoas para estar aqui com a gente. Porque... Como eu disse anteriormente, né? É a oportunidade da gente também evangelizar, né? Às vezes está ali conversando com a pessoa. Eu faço isso muito no trabalho. Sou professora de música, trabalho no Colégio SEI. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar do coral da igreja, eu falo: olha, escuta, tem um coral lá, você não quer fazer parte? Você canta tão bem, o que você acha? Pergunta à sua mãe, o que você acha? Então, é momento, a criança vai, a mãe às vezes não tem nem costume de ir na missa. A criança vai gostar, vai começar a ir na missa, a mãe vai ter que ir na missa para levar. Então, já é uma forma de resgatar toda a família. É o que já aconteceu. Vai o filho, depois vai a mãe, vai o pai, vai todo mundo. Quando assusta, está ajudando na igreja. Então, esses momentos a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? E é como a Thaís disse mesmo, as nossas amizades da igreja, 90% das minhas amizades, 95%, são todas da igreja. Que eu conheci lá dentro da igreja, que eu levei, né, para a vida, levo para o coração. Tem muitos afiliados por conta disso, a gente vai fazendo amizade ali, aqui, dentro da igreja, das pastorais, e também de fora, que a gente traz para dentro da igreja, quando vira uma grande família, né? A gente considera como uma família. Que até na COP, a gente tem os tios, tem os meninos, que eu até brinco, eu não preciso nem ter filho, eu já considero os meninos como meus filhos, né? Se Deus achar que eu vou ter essa missão
de ser mãe, já me sinto satisfeito pelos filhos que ele me deu de coração. A gente virou uma grande família, a gente tem como nossos filhos. Infelizmente, o ano passado nós perdemos um irmão nosso, né, o Pablo, e até hoje eu sinto a dor do Pablo como um filho que partiu. Meu filho partiu. Me dói muito meu coração quando a gente revive, né, às vezes para pensar, essa semana foi o aniversário dele. Então, me dói, eu choro, como é meu filho partiu. Então, a gente acaba criando ela ali entre todo mundo, né? Então, a gente sabe quem recorrer nas horas difíceis, com quem partilhar nossas alegrias. Os meus aniversários são comemorados em volta desses amigos que estão sempre comigo. Então, são pessoas que a gente sabe que a gente pode contar. São essas amizades boas que a gente tem que ter na nossa vida. Sim, e... Oh, meu Deus, tá difícil aqui. Mas, e tipo assim, e se a gente daqui da igreja, de dentro, não acolhe as pessoas de fora, o mundo vai acolher, porque ele não perde tempo. Infelizmente, as drogas, as bebidas, tudo não perde tempo. Então, ela vai e puxa assim, num piscar de olhos, já foi, já está profundo e já era. Então, se a gente não faz um esforço para acolher, infelizmente, o mundo acolhe e aí é mais difícil de tirar, com certeza. Sim, é isso que eu ia falar. É mais ou menos assim. É que, tipo assim, muitas das vezes é gente que... eu tô dentro da igreja. Eu não posso ser vista com fulano, não posso ser vista com ciclano, porque a pessoa faz isso, faz aquilo. A gente tem muito aquilo de julgar. Mas a gente tem que parar pra pensar que, tipo assim, o que a gente tem que fazer? A nossa diferença entre as nossas amizades. Muitas das vezes a gente tem um elo muito forte com a pessoa. Tipo assim, nossa, minha melhor amiga, nossa, eu amo tanto essa pessoa, só que ela faz isso. Entendeu? Aí, o nosso papel como cristão de dentro da igreja que tem amizade de fora é chegar, conversar e tentar fazer a pessoa entender que aquilo não é certo. Porque muitas das vezes isso é um reflexo do que a pessoa vive dentro da casa, com os pais ou alguma coisa assim do tipo. E a gente tem que procurar entender a pessoa e ir aos poucos, igual a Tânia faz com todo mundo aqui. Ela vai entendendo a história da pessoa aos poucos para poder ajudar a pessoa. Não é chegar e falar assim, ou você vai para dentro da igreja, ou se você estiver de fora, você vai para o inferno. Não, a gente não tem que deixar, igual a Júlia falou, que ela ia muito na cabeça das amigas dela. A gente tem que não parar de andar com as pessoas, mas sim não deixar levar. Ou, ao contrário, trazer as pessoas para dentro da igreja. Aí, caso você vê que está te prejudicando, que essa pessoa está te levando e não tem jeito mesmo, aí você vai ter que cortar, né, os laços, porque tá te prejudicando. Mas caso não tiver, fica ela na dela, você na sua. Porque tem muita gente que também tem opiniões diferentes, né? Mas o que você puder fazer para ajudar essa pessoa, você pode fazer. Porque também eu tenho muito amigo evangélico. Aí, tipo assim, aí eu não vou trazer essa pessoa para o católico, mas ela já segue o evangélico. É o mesmo Deus, é o mesmo sentimento. Ele teve uma experiência lá. Então, ele vai ficar lá, ele não vai vir para cá. Então, não fica aquela competição, passa para minha religião, ou eu vou passar para a sua só porque você é meu amigo, tal. Não, existe as diferenças, mas a gente tem que ter o respeito. Ou assim também, eu sou católica e você é evangélico. A minha religião é a certa, a sua é errada. Isso não existe, né? Não, isso acontece muito. Acontece demais de competição, né? Tipo assim, vem pro culto de jovens. Tá. Não, eu sou católica. Então você vai pro inferno porque você adora imagens ou qualquer algo do tipo. Acontece muito isso com a gente, né? Mas assim, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque não existe, gente, religião assim, não existe, não tem que existir competições para quem vai seguir a Deus. Você segue o evangelho, com certeza. A gente tem que saber respeitar o próximo. Deus só, né? Tipo assim, é um Deus só. E muitas das vezes, tipo assim, eu já tive amizades que faziam tipo isso. Aí, tipo assim, eu ficava com a pessoa, andava no recreio com a pessoa. Só que aí ela vinha e me atacava, entendeu? Falando assim, ela mesmo que puxava o assunto, falava assim, uai, por que você acredita em Nossa Senhora? Você acha que ela intercede mesmo? Não, ela morreu igual todo mundo, ela só foi a mãe de Jesus e tal. E, tipo assim, aí eu me afastei, mas não porque ela era evangélica e eu católica, mas porque ela tentava me atacar, entendeu? Então, aí, tipo assim, eu
ia acabar caindo na dela. Aí eu falei assim, não, peraí, eu não posso, né, cair. E ia acabar virando em discussão, porque muitas das vezes vai indo, você não aguenta e você acaba retrucando com a pessoa e vai virar uma briga. E pode causar até ferida. Porque, igual você falou, não é certo e errado, é diferenças. E aí, foi um tema muito importante, vocês tocaram no assunto. Aí que vem a questão de ser cristão, né? Como saber acolher isso. Na minha casa, meu irmão e a minha cunhada são evangélicos, meus sobrinhos não foram batizados por ela ser evangélica, ela pratica a religião, né, de dentro da igreja evangélica lá e tudo mais. Meu irmão era até obreiro da igreja lá e tal. Então, quando eles falaram que estavam e iriam batizar na igreja evangélica, foi um choque para a família toda. Meu pai e a mãe criaram a gente dentro da igreja católica, fizemos catequese, tudo bonitinho, meu irmão crismou, tudo bonitinho. Só que ele nunca foi um católico praticante, ele sempre foi, né, um católico morno, aquele que ia por obrigação, porque a mãe mandava. Então, quando ele aceitou, ele falou, não, vou um caminho desse jeito, minha mãe aceitou e falou assim, não, eu vou respeitar. Se é isso que ele quer para a vida dele, é importante que ele tenha uma religião, que ele seja feliz. Então, nós colocamos lá em casa. No começo, tinha muitas discussões. Até um certo dia, eu mesmo que, às vezes, eu instigava as discussões, que eu não concordava. Então, até um certo ponto que eu resolvi falar, né? Falei assim, não, está na hora da gente entrar num acordo, porque nós temos que respeitar um ao outro. E isso é ser cristão. E isso é ser de Deus, né? Saber acolher. Se a pessoa fala a tua religião, entra na brincadeira, né? Engole ali, tudo mais, explica, ó, vem conhecer a minha igreja. Não, eu vou conhecer, mas você vai conhecer a minha também? É assim que eu faço com a minha cunhada. Você quer conhecer a minha igreja? Eu vou conhecer a sua igreja sim. Você quer ir na minha também, conhecer como é que é? Ela é bom também. Né? Não é só a sua que é boa, a minha também é boa. Então vamos conversar, né? Tudo mais. Então é uma troca. É isso que é o amor de Deus por nós. Agora você. Pega o menor. Não, eu quero para os maiores. Perdeu o papel. Perdeu o papel. Cadê o bichinho? Ah, é, aqui, ó. Vícios em geral. Forte esse tema. É um tema meio assim complicado, porque o mundo lá fora hoje está muito diferente, né? As coisas estão evoluindo acima da cabeça da gente, acima do esperado. E infelizmente, para a maioria que a gente vê, né, dos jovens, eles estão indo muito pelo prazer. O prazer de experimentar, o prazer de ver como que é. Essa questão dos vícios em geral, eu falo de modo geral, né? Bebida, droga, sexo. Então, por que não experimentar? Aí fica naquela questão, vou experimentar somente uma vez para me ver como que é. Só que não fica só naquela uma vez. Aquela uma vez vai querer a segunda, vai querer a terceira, vai querer na quarta. E, infelizmente, chega um ponto que acho que a gente nem a gente que está lá junto com eles consegue controlar, né? Mais. É um tema bem tenso de falar. Sim. E essa questão dos vícios é complicado. Eu também trabalho na Secretaria da Assistência Social, no CRAS. A Valéria trabalha em tudo, viu, gente? Ela é igual o Bombril, 1001 utilidades. E dentro do CRAS a gente faz um trabalho, né, dentro da Fazendinhas. A gente atende a Fazendinha de João Abraão e a Fazendinha do Robinho. Então, lá vai muitos jovens, né, o público são muitos jovens. Então, jovens de várias idades. Então, a gente vê que a conversa é sempre a mesma. Como você conheceu o vício? Começou daquele jeito, vou experimentar. Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar, né? Essa é a fala. Sim. Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar. Não é assim, gente. Não é porque você é jovem, você tem que experimentar tudo que tem aí, né? Então, a bebida, o álcool, a droga, que seja, tira tudo, né? Tira a dignidade, tira a família, tira o amor, tira tudo. Deixa a pessoa sem nada. E o recomeçar é complicado, é difícil. Conheço aí já homens, mulheres, né, que não conseguiram mais voltar, está tentando, mas não tem jeito, às vezes consegue ficar limpo 6 meses e não consegue seguir. Então, você, jovem que está ouvindo isso aqui agora, não vai nessa, não. Vou experimentar só hoje, só uma festinha, né? É só uma coisinha, nem vicia. Eu conheço um jovem que, infelizmente, faleceu, que ele conheceu a droga com 30 anos, em uma festa. Foi uma vez só, uma tragada, uma pedrinha só de crack.
foi o suficiente para perder a vida. Então, ele entrou no vício, não conseguiu sair mais. Em questão de 3, 4 anos, a vida dele foi ceifada pelos traficantes. Então, não adianta, gente, não adianta. Agora sim, eu falo assim, seja careta, né? Seja careta e fala pro amiguinho, pro coleguinha do lado, não, eu não vou embarcar nessa. E tenta, né, fazer ele também não ir nessa, porque a gente sabe que, infelizmente, o caminho tem volta? Tem. Mas essa volta é muito difícil. É cheia de altos e baixos. É muito difícil a pessoa conseguir, né? Tem que ter muita força de vontade, tem que ter as pessoas ao redor ajudando, né? Então, não vamos experimentar, não vamos chegar a querer saber como que é. Até se fosse bom, não era ilícito. Se fosse bom, não era ilícito. Se fosse bom, estava sendo oferecido na rua, em qualquer lugar. Se é ilícito, está vendendo escondido, é porque não é bom. Não é bom. Entendeu? Então, não é bom. Se tem muita gente morrendo por causa dela, é porque não é bom. Entendeu? Então, assim, começa lá, vamos ser claros, né? Vamos falar. Começa lá usando o danado do loló. Né? Antigamente era o lança-perfume, agora hoje é o loló. O loló, hoje você vê o povo baforando aquele trem em qualquer lugar, na rua. Eu fico triste quando eu vou em certos aniversários, a gente vai em aniversários, coisas, a gente fica triste, assustado de ver, né? Menininhos, ovinhos andando com os copão na mão. Acha bonito, né? Isso, acha bonito. Agora a modinha dos cigarros eletrônicos. Sem conta um cigarro eletrônico. Ah, isso não faz mal. O que não faz mal? É a mesma coisa. É a mesma coisa, mata pior ainda. Né? Então vamos prestar atenção, tomar cuidado, gente. Gente, eu acho que a igreja ela fala muito a verdade. Então, eu sou uma pessoa assim, quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. E eu falo para vocês, gente, para que tá feio, tá horrível num grau extremo. Tá muito feio, não tá bonitinho, menininho de 12 anos com um copo falando, ai, bebi, não tá. Não tá bonitinho, jovem na rua direita, ficando doido, arrumando briga, não tá horrível. Não tá bonitinho, menininho fica desfilando na beira-lago com um shortinho, tá horrível. Vamos ser sinceros, quem fala que tá bonito, nossa, tá gata, gostosa, não tá, viu? A maioria das pessoas vê aquilo como uma maneira de te usar, né? Porque tem muita menina que desce lá embaixo, porque isso também é um vício, gente. Pornografia. É um vício muito grande que muitas as pessoas não falam muito, mas acontece demais. Ainda mais na juventude. Geralmente ataca mais em homem, né? Mas em mulher também acontece. Então, gente, que tá muito feio, não tá dando, o mundo não tá suportando mais isso. Vamos pensar, pôr a mão na consciência, porque tem muita gente que está falando que o mundo tá acabando, que tá só começando, sei que tem questão humana. Mas para enquanto tá tempo. Falando desse negócio do vício, os pais também têm que tomar muito cuidado, porque às vezes eles estão usando ali na frente da criança e está incentivando a criança a fazer isso também. Igual esses dias eu vi um relato de uma criança falando, eu estava presente, eu vi a criança falando, a gente perguntou, você vê teu irmão fumar, você acha normal? Aí a criança, tipo assim, não conseguia responder se era normal ou não, mas só dizia assim, se ele faz porque ele quer. Só que você vê que a criança não tem o que falar porque eles não ensinam o que é certo e o que é errado. Porque ele está mostrando, ele está fazendo perto da criança e a criança vê como uma coisa normal. Só que não é certo, porque ele fumando, ele usando ali, vai estar corroendo por dentro dele, né? Às vezes a aparência ali está bonita, mas por dentro está tudo acabado. E a criança às vezes não vê isso e vê pensando que é uma coisa normal. E os pais vão incentivando, só de estar ali usando perto da criança, eles estão incentivando. Na verdade, assim, dentro de casa é o espelho, né? Sim. É ali onde tudo começa. Então, assim, as crianças principalmente se espelham dentro de casa no que a mãe faz, no que o pai faz, no como o irmão age, o que o irmão usa. Então, é um alerta até para as próprias famílias, né? Aí assim, vamos supor, aí os pais estão ali bebendo na mesa junto com a família ali. Aí quando o adolescente, o jovem, ele começa a praticar as mesmas coisas, você não pode, isso é errado. Mas você deu exemplo, você mostrou. E acaba que quando um jovem ou até uma criança vê, acha que é um ato normal. Pô, esse meu pai, vamos supor, os pais são os espelhos dos filhos. Então, vamos supor, se eu estou vendo se meu pai faz, é porque não tem problema. É uma coisa normal, uma coisa natural. Então, acontece muito isso. Então, vocês pais, tomem cuidado.
E vocês que fumam, gente, não precisa nem pesquisar na internet. No maço de cigarro já vem. O que acontece com a pessoa? Vem horrível, a pessoa fica feia, não fica bonita, nem por fora, nem por dentro. Não, não, gente, gastura, viu? Não dá. Vamos combinar aqui, não dá certo. Pulmão fica feliz, aqui, ó, amigável. Igual a gente tinha falado da bebida, né? Os pais, às vezes, reúnem com os amigos, sentam na mesa para poder beber, mas não sentam na mesa para poder jantar com os filhos, né? Acontece muito disso. Às vezes larga de comprar o que comer para comprar bebida, para alimentar o filho. Às vezes não tem um dinheiro para investir na educação, na cultura do filho, mas deixa aqui, pega o dinheirinho para gastar com bebida, né? Seja o que lá for, beber para fazer festança, né? Agora vem chegando a data que começa, né? O Natal, já não se comemora o Natal como antigamente, certeza, né? infelizmente. Não, os natais são como? A ceia de Natal é brigaiada entre a família, é quebra-pau, é bebida para lá e para cá. E Jesus? Quem fala de Jesus? Quem vai na missa da vigília de Natal? Ninguém vai. E vê a gente indo, tira sarro ainda. Tá ficando doido, chega tarde em casa, não dá nem tempo de comer nada, né? Ceia, só comida e tudo mais, né? E bebida. E Jesus, tá ficando aonde? Não lembra de rezar um Pai Nosso com a Maria para Jesus ali. Então, é complicado. A família precisa ser trabalhada também. Nesse assunto, nós temos muita coisa para fazer. Tem então, assunto, viu? Porque, ó, o trem tá feio. Nós vamos ficar muito tempo discutindo nisso. Então, assim, vamos pro Balão. próximo. Idade, hein, Valéria? Que é isso, hein? Chegou, hein? Ele depois, Júlia. Ai, caiu no chão. Vou deixar no chão depois a gente. Eita! Que delícia! Namoro. Esse aí Eu nunca namorei, então. Inclusive, gente, a gente tá procurando um namorado pra Valéria, viu? Por favor, vai na missa, acompanhe Na tudo, igreja, viu? viu, gente? E ela trabalha, ela tem 3 empregos. Júlia está diferente. Mentira. Vamos lá, depois você guarda isso, hein, moça? Vamos lá. Namoro. Falar do namoro cristão, né? Vamos falar assim. Eu falo muito para os meninos lá na Juventude Corpo, e jovens também, meu sobrinho, pego muito no pé dele. Ele está com 11 anos, fez 12 anos que vem, a idade que eu já começo, apesar que eu não concordo, acho que namoro tinha que ser depois dos 18 anos. Sim. Porque eu acho que se você não tem capacidade emocional para organizar nem tua vida, como você vai agregar com alguém? Né? Eu acho que o namoro é uma fase de conhecimento, né? O namoro é uma fase de conhecimento, troca de experiência ali que você vai se preparar para casamento. Se você está namorando é porque você almeja casar. Você não está namorando para você só namorar por namorar. Né? Então eu acho que o namoro deveria ser numa fase da vida onde você tenha certeza que você quer algo dali em diante. Porque nós estamos vendo no mundo agora que o povo só quer ficar. Né? Eu, inclusive, estava conversando com minha amiga esses dias, estava falando justamente sobre isso. Nós estamos vivendo um mundo tão estranho que você falar de amor hoje é careta. Você falar que você ama uma pessoa, você não pode. Tem vários coaches de relacionamentos no YouTube explicando que você ter alguém do seu lado, você tem que desprezar. Que tipo de amor que é esse? Que é isso? Que bagunça que é essa? Você tem que desprezar a pessoa, não responder a mensagem dela imediato, porque para deixar dar um suspense, para ela achar que você, né, não está afim dela. Que bagunça que é essa? Eu não concordo. Eu acho que se você gosta da pessoa, se você quer estar com a pessoa, se a pessoa te faz bem, por que não declarar? Por que não falar, né? Então nós estamos vivendo uma fase hoje muito estranha no amor, né, no mundo, que eu digo, que nós cristãos que estamos dentro da igreja, somos cristãos praticantes, a gente sabe qual que é o amor que a gente está procurando. É a base de tudo, né? O começo do relacionamento, a base é o amor o amor e a confiança para mim. Porque se não tem confiança, como que você vai continuar com aquela pessoa também? Então, assim, a base é o amor. Eu tive algumas experiências, mas assim, término bom, viu, gente? Não teve nada de ruim, não. Só não foi adiante. Tá tudo bem, é sobre isso. Tá tudo muito bem. E falando de namoro, às vezes as pessoas confundem, né, o amor com a paixão, né? A paixão é o que vem de dentro, mas o amor é o que vem de dentro, a paixão é a carne. E muitas pessoas às vezes começam a namorar
e não tem aquele começo de conversar, de conhecer primeiro. Já começa querendo fazer sexo. Já começa no sexo. Sim. É um ponto muito assim, porque hoje a juventude, eles, tipo assim, não tem mais aquele de viver a castidade na juventude e o sexo só dentro do casamento. Hoje em dia não existe mais isso. É muito difícil você ver um jovem que almeja a santidade e a castidade nesse sentido. Porque, gente, Deus criou o sexo, sim, Ele criou, mas para ser vivido dentro do casamento. E aí hoje, vamos supor, eu vou começar a namorar só para isso. Namorar por namorar, vou namorar só para satisfazer os meus desejos. Então, sim, isso é o que mais tem hoje em dia. Sim. Outra coisa também que me assusta muito, que eu venho falando muito isso para os meninos, eu pego muito no pé. Como voltando nesse mundo louco que nós estamos vivendo, tá tão normal esses namoros estranhos, quando diz, vai bem mineirês, esses namoros atrapalhados, nossa, que tem algumas famílias, mães, pais, que aceitam o namorado dormir na casa do namorado na mesma cama. Tem gente que dá até a cama, a sua própria cama para os filhos dormirem com as namoradas. Entendeu? Então, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei esses dias, ou eu estou vivendo, eu sou muito antiquado, né? Só pode. Está muito estranho esse negócio, eu não estou entendendo. Me explica isso que eu não estou entendendo. Né? E o Padre Léo justamente falava isso. Também nas palestras dele, tem uma palestra dele que eu assisti sobre a juventude, ele falando isso. Que bagunça que é essa? Já lá em 2000, acho que foi 2004, a palestra dele falava isso. Que as mães já estavam fazendo isso, achando normal. Mas antes de fazer isso dentro de casa, porque era na rua. Não. A sua cama, onde você confirmou o compromisso, né, o seu casamento, você recebeu o sacramento do matrimônio com o seu esposo, está dando para o seu filho com a namorada. Que bagunça que é essa? Né? Que é isso, gente? Então, pais, mães, fiquem atentos a esses namoros estranhos. Né? Ensinem seus filhos o processo da conquista. Né? É tão bonito o casal se conhecer ali, os seus gostos, orientar. Né? É um processo, né? Então, nós, né, jovens cristãos também, nos vigiar, para não cair nessa, de só ficar para lá, ficar para cá, né? Observar quem está do nosso lado, quem a gente quer dividir a nossa vida. E aquela história que eu sempre falo, muito para os meninos também, não tem como a gente dar o que a gente não tem. Né? Primeiro, o amor próprio, o amor em Deus, né? Amar Jesus, trazer ele para a nossa vida, encher o nosso pote. Aí sim, eu estou preparado para trazer alguém para somar, para transbordar o meu pote. Eu não vou para poder simplesmente tirar tudo que eu tenho e dar. Não, eu vou transbordar o meu pote. Então, a gente tem que prestar atenção às pessoas que a gente também traz para a nossa vida também. Né? Às vezes a gente permite galera. Isso. Eu me vigio muito. Né? Como eu falei, eu sou solteiro, mas eu me vigio muito para tomar cuidado. Porque às vezes a gente abre as portas para entrar certas pessoas, pessoa errada, vai vivendo esses namoros, essas ficadas erradas. E a gente se priva de viver algo bom que Deus está preparando para a gente. Fica tão fissurado, eu preciso de uma namorada, estou ficando para trás, quero casar, que meus amigos todos vão casar. Minha idade chegando, a idade está chegando, estou ficando velha. E fica se permitindo viver namoro atrapalhado. Então, antes de ficar sozinho, não. Antes de ficar solteiro, com Cristo bem, do que ao lado de alguma pessoa que não vale nada. É acreditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Aí, galera, ó, fica a dica. A Valéria tá dando toda a dica pra você aí de casa. Sim, aí, galera. Essa pessoa boa aqui, ó, morena, linda, aqui, da igreja. Ó, cantora. Não, é minha vez da Júlia. Deixa a Júlia falar. Em relação a namoro, eu tive que aprender sofrendo o que eu precisava. Eu acho que Deus falou muito comigo. Eu acho que, gente, antes de você... dar o sim para aquela pessoa, você tem que entregar para Deus primeiro e perguntar se é aquilo que Deus quer. Saber, ter a certeza se é isso que Deus quer. Se é para ser um namoro santo, porque se Deus te enviou, você tem que viver naquilo que Ele escreveu para você. Mas como é que você vai saber o que Deus mandou para você sem ter um contato com Deus? E eu tive que aprender, ralei, mas eu aprendi, foi na dor. Mas eu aprendi que no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Porque se Deus não te enviou agora, é porque não é para ser, talvez. Ou então é para ser só mais depois. Gente, não corra. Nós que é da igreja, gente, Deus vai enviar tudo aquilo que a gente pedir. Só que a gente tem que ter fé e perseverança e respeitar o tempo dele.
Só para descontrair um pouquinho. Não, não tem descontração, não tem. Hoje eu conheci uma senhora de uns 78 anos que casou recentemente. Então, assim, eu tô na idade ainda. Eu tô em Dá tempo, dá tempo. Dá tempo ainda de encontrar a pessoa certa. Então, assim, tá tudo certo. Falando sobre essa questão da pessoa certa, né? Eu agradeço muito a Deus também, aproveitando que a Júlia falou. Deus faz as coisas tão perfeitas, gente, que Ele não coloca pessoas estranhas na nossa vida que não seja pra gente, entendeu? Tantas pessoas que chegam na gente, mesmo que às vezes chegam pessoas erradas, Ele dá um jeitinho e tira da nossa vida. Ele mostra em tempo. Seja na amizade, seja no amor, né? Em qualquer área da nossa vida. Ele tira na hora certa. Às vezes vai doer, né? Às vezes dói, sim, mas é pra gente aprender, pra gente ficar calejado. Aí lá na frente, a gente vai enxergar. Né? Deus já me livrou de cada uma. Eu falo assim, nossa Senhor, brigadão. Não vou nem xingar, porque eu tenho certeza que Deus tem algo melhor. E é isso. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Então, seja um relacionamento bom, um relacionamento ruim, tudo a gente consegue tirar alguma coisa dali, algum aprendizado. Então, tá sempre ensinando, a gente está sempre aprendendo, basta a gente retirar algo dali, né? Bora para a próxima bolinha. Bora, Júlia. Eu quero essa porque você estava em discriminação com ela. Segura aqui. Nossa, a delicadeza dela de abrir mão. Olha. Cada. Bora. Sexo precoce. Ai, que delícia. Vamos nós, né? Você não quer começar, não tem nada. A gente estava até questionando, a gente estava discutindo, né, sobre isso ali mais cedo. Até a gente, várias vezes aqui, já surgiu esse assunto, né, mesmo falando sobre pôr o sexo acima de tudo, acima do amor, acima da paixão, acima de tudo. Eu conheço muita gente que, assim, fiquei a primeira vez e já está se entregando ali. Você nem conhece a pessoa, né? E hoje em dia a gente vê muito disso na juventude, né? Que até o coleguinha mesmo fala assim, nossa, que dia que você vai pegar aquela menina de jeito? É a forma que eles fazem, desse jeito que eles falam. Você vê esses meninos mais novos, tem hora que a gente para, aí você está vindo da escola, a gente está atrás, né? Só pelo caminho. Aí fala, Jesus toma conta, tem de misericórdia. Porque eles estão muito lá na frente. Foi igual a Valéria falou. Eu não sei se a gente está muito lá atrás, né? Se a gente está muito atrasado, ou se eles estão adiantados demais. Porque para eles é normal. Hoje em dia é normal, né? Então tá uma coisa meio cabulosa ali. A própria televisão ensina, né? A televisão, programas, novelas, esses reality aí, BBB, Fazenda, outros realities aí que tem uma TV que não vou falar, mas que expõem cada coisa que eu falo, Jesus Cristo, né? Então, já começa as novelas, né? Volto a falar mais uma vez o Padre Léo lá em 2000, né? Lá atrás, 2004, sei lá, ele já falava, criticava as novelas, certas novelas aí. Então, lá em casa, até hoje, eu tenho 30 anos, sou caçula de casa. Às vezes está passando algum filme lá e tem alguma cena de beijo, eu fico com vergonha. Eu também fico. Tão sem graça que rapidamente eu troco de canal. Eu fico assim, aí começou a cena, eu tô aqui no celular. Eu fico com vergonha. Não, aí, assim, você tá vendo lá e você fala, nossa, gente, que controle bonito, né? Mãe, quando você comprou esse controle aqui? Nossa, mãe, como foi seu dia hoje? E aí, tudo bem? E é coisas que as nossas crianças, os nossos jovens acham normal. Entendeu? Nossas crianças não dormem cedo igual antigamente. Infelizmente. Às 9 horas, tá dando na Sim. cama. Hoje não, hoje as crianças ficam na televisão, os pais deitam, isso eu falo por experiência própria de casa. Meu sobrinho, os pais dormem e estão lá na sala, vendo o que eu não sei. Entendeu? Então, assim, é complicado, gente. É muito complicado. Então, nós, né, que já conhecemos o caminho, que estamos tentando, né, buscando a santidade, temos que ficar atentos. Né? Mais uma vez, que a gente já falou também isso várias vezes, mas ficar atento, porque orar e vigiar. Nem tudo, né? Tudo para mim pode, né? Mas nada me nada me convém, enrolei, cara. Mas, enfim, a gente tem que ficar atento. Né? O Padre Léo falava que
O jovem quer conhecer tanta coisa, conhece tanta coisa, faz tudo, Tudo né? eu quero, tudo, no sexo, né? tudo eu quero. Quando casa, fica que as casal brocochô, porque já conheceu tudo. Não sabe, Já conheceu de todas as novidade, partes né? do Não corpo tem. humano, né? Já virou um médico de ML, né? Então já não precisa mais conhecer mais nada. Aí aqui esse casamento que não tem mais nada, acaba rapidinho e pronto, acabou. Infelizmente, esses dias para trás, eu escutei de uma jovem, 13, 14 anos. A minha diversão é fazer sexo. Eu com 13 anos, eu brincava de boneca. Eu tava comendo terra e eu só tenho 16. Eu dormi com a minha boneca do ladinho da cama. Nossa, que gracinha da minha filha. Até os 15, 16 anos, e achava ruim se alguém pegasse. Eu achava que minha boneca ia chorar, porque eu ficava segurando, achava que era neném. Então, Mas igual eu tinha falado do celular, igual você mostrou o celular, às vezes até o celular ensina também, né? Às vezes o primeiro brinquedo que os pais dão é o celular para criança, não dão mais a boneca. E isso incentiva, né? Aplicativos e aplicativos de namoro. Sexo fácil, né? Imediato. Por que o povo esqueceu essa fase da conquista, essa fase do relacionamento? Porque é o sexo rápido. Antigamente tinha que pagar prostituta. Me perdoa a palavra, tá falando claro assim. Mas antigamente o povo pagava prostituta. Hoje não, tá tão fácil, não precisa nem pagar. Só entrar na rede social, trocar meias conversas lá, marca um encontro e pau. como Pronto, chama o acabou. aplicativo de Entendeu? encontro? É, O Tinder, Tinder. famoso Tinder. Tinder. Ué, Betânia. Entendeu? É. Então, já começa aí. Um jovem cristão vai estar no Tinder? Então, Vamos lá. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? É saber viver a vida. Não é chegar lá, nossa, e aí, gatinho, você tá tão bonita hoje, vamos? Porque, gente, de verdade, bora. E tem menina que, inocente, ai, gente, desculpa, Deus, mas, vou lá, ele não vai fazer nada comigo, vou lá na casa dele, vem aqui em casa, eu tô sozinho, vamos assistir um filme. Gente, pelo amor de Deus. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês de 12 anos pra cima, porque agora tem que falar 12, né? Porque os meninos tá tão pra frente, tem que falar dos 12 anos pra cima. Para, gente, para. Mãe, pai, para de normalizar isso dentro de casa, que isso não existe. Pai, mãe que dá celular aos 12 anos, gente, regra todo segundo. Vou ver, deixa eu ver o que está acontecendo no teu celular. Deixa eu ver o que você está fazendo hoje. Deixa eu ver o que você fez agora. Vamos voltar anos atrás, que era tudo assim, ó, direitinho, porque também tive que, ralar também para aprender. Muitas coisas, gente. Nossa, eu for parar para contar minha história, você está perdido. Tive que aprender na dor, para me aprender que tudo é no tempo de Deus primeiro. Não é na minha hora, não é no meu momento, não é aquilo que eu quero que eu vou fazer. Então, é a gente ter consciência, saber pensar primeiro, conversar, ter um diálogo com Deus, ter uma vida espiritual com Deus, para depois a gente decidir o nosso... E seu corpo é um corpo sagrado. sim. Né? É um do corpo Espírito sagrado. Santo. Então, assim... Né? Vou estar me entregando mesmo assim para uma pessoa que eu mal conheço, Sim. que eu nem conheço. E o próximo tema é sobre isso aí que você tá falando. Então vamos já Então estourar vamos aqui. Pra aproveitar o embalo. Ai, cadê o... Gosto do barulho. Com certeza. É isso Espero mesmo, que vocês gente. não Ó, estejam exposição de na internet. Hoje em dia, não só do corpo, né? As pessoas andam expondo a sua vida pessoal na internet. Desde o momento que acordo, bom dia, hoje eu acordei, não dormi bem à noite, porque essa noite eu tive pesadelo, eu sonhei com isso. Vou tomar meu café agora, estou fazendo isso. Vou tomar um banho agora, estou usando o sabonete Deluxe. Vou usar o shampoo e condicionador Eu Serve. Mas hoje em dia está muito assim. Acaba que quando você vai conhecer alguém, ou você vai, um exemplo, né? Vou conversar com a Valéria, já sabe de tudo que eu fiz. Se eu vou contar, a Valéria, eu vi mesmo. Verdade. E a exposição do corpo, a gente volta, né? Falar amor próprio. Né? O seu corpo é seu. Você pode tocar, você pode ver. Para que você tem que ficar expondo para os outros? É que nem eu vou chegar na questão assim do ser gordinho, ser magrinho, né? O corpo é meu, eu me amo da maneira que eu sou. Né? Eu não preciso ficar
querendo mudar para me expor para o outro um padrão que não é padrão. Somos todos diferentes, não precisamos disso. E voltando também, né, falando, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que funciona essa coisa, né? Até um peso maior para nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra. Todos os jovens que estão, né, que servem na igreja, que estão ouvindo, que quando você conhece já, tem um peso totalmente diferente. Quando a pessoa é ignorante, que não conhece, beleza. Mas a partir da hora que nós conhecemos a palavra, a verdade, sabemos que é certo e que é errado, tem um peso completamente diferente para nós. Então, como é que funciona essa coisa de você ir lá no domingo comungar, permitir que Jesus entre, né, que o seu sangue misture ao dele, e depois você vai expor o seu corpo para o outro na internet, para dar desejo a outros, para consumir pecado, né? Consumirem pecado. Como é que funciona essa história, né? Como é que você consegue fazer essas duas coisas? A volta lá no primeiro assunto que nós falamos. Não tem como você ser cristão meio a meio. Ou você é ou você não é. Ou você é fogo ou você é gelo. Não tem esse negócio. Então, essa exposição total do corpo, não seja só ficar mandando nudes, de você expor ali com fotos de biquíni na internet, mas na rua, as roupas, né? Cuidado com o que você veste. Você está fazendo outra pessoa pecar. Ah, mas olha quem quer. Não é assim. Quando você faz isso, você está sendo porta do pecado para alguém também. Sim, e quando a gente estava falando que eu fui, assim, sempre vinda, assim, da igreja desde pequenininha, a minha mãe, eu ia para a escola com bermuda aqui no joelho. Eu nunca... A primeira vez que eu fui usar um short, gente, eu tinha 14 anos, foi ano passado que eu usei um shortinho aqui. Mas, assim, daqui para baixo também, não podia usar mais curto, não. E eu sempre via, assim, as minhas amigas da escola indo com aquele shortinho curto, eu falava, por que eu não posso? Se elas podem, eu também quero experimentar isso. É aquele cropped, né, que eu não tinha também. E aí a minha mãe sempre falava, Maria Regina, olha lá, ela está se expondo, ela está mostrando o corpo dela. Isso não é bonito. E eu não vi dessa forma. Eu vi daquela forma. Ai, mãe, o que tem? Olha quem quer, né? Então, assim... Hoje em dia, eu tenho plena consciência que isso não é certo, né? Porque você está expondo ali o seu corpo para qualquer um ver, qualquer um desejar e, como você disse, cair em pecado, né? Essas pessoas. Então, eu sempre ficava assim, poxa, eu queria fazer isso. E aí, uma amiga, uma colega de classe minha, ela chegou para mim e falou assim, eu nunca vi você de short, por que você não usa? Aí eu peguei e falei assim para ela, é porque os meus pais não deixam. Aí ela pegou e falou assim, o meu pai prefere que eu use um shortinho curto e fico parecendo menina do que usar uma bermuda e ficar parecendo velha igual você. Naquele momento que eu escutei aquilo, eu fiquei tipo assim, eu preciso começar a usar short urgentemente, porque eu tô parecendo uma velha. Então, assim, e depois de muito tempo disso, que eu fui aprendendo que não é desse jeito, né? Que é de uma forma totalmente diferente. Uma coisa que eu escuto muito, muito mesmo, gente, não é pouco, é a famosa frase, não quer ver estrela, não olha pro céu. Não, gente, me perdoa, mas vocês é muito burra. Pelo amor de Deus, gente, Nossa Senhora, todo mundo sabe como é que é um corpo humano, todo mundo tem uma aula de biologia, tem uma aula de ciências, conhece o corpo humano, ninguém quer ficar vendo, respeitam com quem está perto, é sua casa. Tem muita gente que posta muito status, essa casa é sua. Beleza, mas não estou falando só da sua casa, estou falando do seu corpo. Quantas das vezes você vai na missa, você comunga, Deus está ali dentro de você, o que você quer mostrar? Fala que Deus é imagem e semelhança, né? Somos imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo? Tá certo. E será que Deus usa shortinho curto? Usa um cropped mostrando os peitos e ninguém quer ver teu peito, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que é respeito. É ter respeito com cada um. E é respeitar os meninos respeitarem as meninas. Tudo é ter respeito. Só isso que a gente tem que saber sobre o nosso corpo. Respeitar o próximo. Acabou, gente, os balões. Depois de muito tempo, acabou. Uma hora, realmente. Você tá doido. Se você quiser puxar a conversa mesmo aqui... realmente, a gente ficava aqui a noite inteira. Nós vamos longe aqui. E, então,
Agora eu queria você, Valéria. Você pode cantar uma musiquinha pra gente? Valéria não canta, Antes, deixa ela eu entregar um encanta. pedacinho pra ela, gente. Antes de finalizar nosso programa, quero deixar essa lembrança pra vocês. Oh, que gracinha. Muito Tá com obrigada. inveja? Obrigado a vocês. Obrigada. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite, Muito estar aqui com a obrigada. gente. Ah, nós que agradecemos. Agora de boa esperança para todo o Brasil e o mundo. Com vocês, Na rádio. Valéria Monique. Gente, ela vai cantar aqui pra gente agora. Deixa eu acabar o programa. Só sucesso. Pode, com certeza, claro. Fica à Só vontade. sucesso. Então, com licença, Pode, vou tirar a pode máscara para ficar mais fácil para cantar. Eu resolvi escolher essa música aqui, Exuá, que é uma música que sempre me trouxe muito perto de Deus. Quando eu vi a primeira vez, já apaixonei. Ouvi ela no DNJ, ela é do Colo de Deus, né? Flavinho que fez. Eu apaixonei na música. Quando eu cheguei aqui na cidade, já fui tirar a música, já queria cantar. E todos os momentos que eu preciso tirar um tempinho ali para mim, ou que eu preciso me colocar em oração, eu uso essa música como base. Então, ela chama Exuá, né? Quem souber, cante com a gente. Vamos lá. É todo mundo cantando junto, hein? Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, 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 oh. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. E esse amor que nos consome, né? O que nos faz querer estar aqui, o que nos faz querer sair de casa, largar as festas mundanas, né? Largar aquilo que não nos cabe, né? É um amor que nos preenche, que nos transborda e que nos deixa feliz. E esse mesmo amor que nos consome e que nos faz feliz, possa também te alcançar. Você que está assistindo, né? Assistindo essa conversa, que você possa permitir, né? Que você possa permitir que Deus também faça parte da sua vida. Não é só ir na missa uma vez lá, né? Quando dá para ir, tem gente que fala, né? Quando dá para mim ir. Não, fazer isso, né? Como rotina, como parte de você. Agora a Júlia vai finalizar o programa, hein? Vamos lá, Júlia. O que vocês falam? Calma. Eu vou deslizar aqui na minha mente. Calma aí. Peraí, primeiro eu gostaria de deixar o número para contato, quem quiser o show da Valéria. Ah, Meu com número vai certeza. estar embaixo, tá? Aí embaixo, eu sou a na descrição. produtora, então assim, segue o link, pega o número e me liga lá que eu trato a agenda da Valéria. Não faz isso, que ela é louca. E vamos finalizar, mas vamos puxando conversa. Se inscreva aí na página da Paróquia Santa Rita. Curte, comenta e compartilhe com seus familiares, com aqueles amigos que não são muito do mundo, mas a gente está aqui para ajudar.
Meninas que estão assistindo isso, parem, porque tá feio. Meninos também parem, que tá horrível, viu? Aqui, ó, ajuda. Qualquer coisa, estamos aqui na paróquia. Ih, estamos aqui na Igreja Cristo Rei para te ajudar. Tem muitos jovens bonitos. A Júlia não garante estar aqui, não, mas ele está aqui. Coração, viu? Até a próxima, que é daqui? Daqui 15 dias. Ah, daqui 15 dias você tá aqui de novo. Tchauzinho. Tchau. Caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. Caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. Caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. Caminho de Deus é o que me interessa.